Galera, vocês já jogaram The King of Fighter? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que não existe ninguém, ok, na face da terra que não tenha jogado The King of Fighter ou que já tenha ouvido falar. Simplesmente um dos melhores jogos da SNK. E claro, muita gente se pergunta por que até hoje de fato não criaram, né, o The King of Fighter em live action ou então, né, em anime. Já criaram sim, tá? Já criaram, porém live action, vou falar pra vocês, foi um verdadeiro horror. Eu não recomendo vocês assistir o live action do The King of Fighter. Porém, em anime, a gente teve sim alguns spin-off, a gente já teve sim alguns pequeno trecho do The King of Fighter, mas não deram continuidade, não seguiram adiante e até hoje a gente não sabe por quê. Porém, nesse vídeo aqui nós vamos explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Está tendo muita criação, ok, de animação com relação ao The King of Fighter, tanto na parte de IA como na parte de fãs. E aí, será um prelúdio que teremos o The King of Fighter como anime no futuro? Cara, isso sim pode ser muito bom e claro que vai hypar demais, porque muita gente é fãzaço desse jogo que é incrivelmente insano. Então vamos falar um pouquinho sobre The King of Fighter e o que a gente pode esperar para o futuro. E aí, teremos ou não The King of Fighter nas telonas? Então vamos dar o plano agora. Ayla Coutinho na área. Galera, quem aí não jogou The King of Fighter não sabe o que é viver. Não há ninguém, assim como eu falei, na face da terra que não tenha jogado ou que conheça de fato o The King of Fighter. Eu tenho certeza que seu pai, sua irmã, seu irmão, seu tio já presenciou o The King of Fighter ou tem aí, né, no seu PlayStation aí alguns jogos que realmente é insano. Pra mim, na minha opinião, é um dos melhores, não tem pra ninguém. The King of Fighter marcou uma época e marcou uma geração. Principalmente porque traz personagens muito icônicos, evoluídos, com movimento super rápido, com característica única e designs super agradáveis. E é claro que todos os personagens, todos eles de uma certa forma são carismáticos. E em específico, os próprios protagonistas e os antagonistas, que é o Kyo, o Yori e assim sucessivamente. Mas a pergunta é, e aí, teremos The King of Fighter no futuro? Essa é uma pergunta que realmente vai transcender alguns anos, ou até mesmo pode ser que nem tenhamos. Mas de fato, o lado bom é que a IA, cara, eu andei percebendo que ela tá criando sim algumas coisas, tá, sobre o The King of Fighter. E pasmem, galera, realmente a criação da IA está surreal. O design, o gráfico dos personagens estão insano, porém os movimentos ainda estão limitados, ok? Mas não deixa de ser um The King of Fighter e isso nos anima muito. Só que não tem dublagem, ok? Não tem nada ainda que faça a gente entender de fato o que está acontecendo. Porém, muitos fãs também estão sim colocando a mão na massa, estão desenvolvendo, ok? Algumas coisas sobre o The King of Fighter. E a gente consegue captar uma certa melhora diferente da própria IA. Principalmente nos movimentos, que são mais claros, são mais específicos, diferente da própria IA. Mas com base geral, tanto a IA como os próprios fãs estão empolgados querendo entregar um The King of Fighter, ok? Em anime, em animação. E realmente isso é muito bom. Porque pelo que eu vi, eu curti demais o design dos personagens. Cara, The King of Fighter tem sim uma gama, ok, de personagens e tem sim uma narrativa muito bem construída, principalmente na saga Orochi, que é onde começa da 94 e vai até a 97, ok? Então, a 98 eu diria que não tem, digamos, continuidade, não tem história. É apenas uma data comemorativa. Já a partir da 99 a gente passa para a saga Nest. E aí já temos sim uma outra história, muito bem construída. E a partir do 2003 nós temos a saga Ash.
é onde o cara chega ali, né, revolucionando o Tekken Go Fight. É onde o cara surge para roubar os poderes do Kyo, do Yuri e da própria Chihiro, para tentar assim ressuscitar o Orochi. E o Orochi em específico, ele é o cabeça do Tekken Go Fight. Eu sei que tem muita gente aí que está perguntando, ok, mas você não vai falar sobre o Rugal? O Rugal é como o Freeza de Dragon Ball. É aquele personagem que chegou em 94, foi para 95 e, cara, realmente foi um mestre incrivelmente insano. Foi muito bem elaborado, os seus movimentos são insanos, os seus golpes especiais nem se fala. E um extra aqui para vocês. O Rugal era para ser, ele foi criado de fato para ser o boss mais apelão de todos os jogos de luta. Realmente. Realmente. Só que aí, né, os produtores acharam que seria muita apelação. Então reduziram, né, tiraram alguns movimentos e limitaram alguns golpes dele. Porque já não bastava ele ser tão forte e aí, né, assim, tentaram colocar ele como o mais apelão. Galera, vamos combinar, o Rugal na 94 é super apelão, na 95 então nem se fala. E aí o cara realmente marcou e deixou seu nome ali na história de Tekken Go Fight. Um cara super poderoso, um mega traficante, ok? Com como eu posso falar aqui pra vocês, um verdadeiro, né, barco, ou seja, um transatlântico de guerra. O cara tinha sim um arsenal e afinal de contas ele era um traficante de arma, certo? Porém com uma influência incrivelmente insana. E aí esse personagem deixou sim a sua marca registrada em Tekken Go Fight, voltando lá em 98 e claro, lá na 2002 com outros golpes muito apelão. Eu costumo brincar com meu filho aqui que o Tekken Go Fight 2002 é só girar o controle que os golpes saem. É tudo automático. Agora na época da raiz, onde Tekken Go Fight 94, 95, 96, 97, onde você teria que fazer os movimentos, só os mestres, né? Só os caras mais casca grossa conseguem. Mas voltando aí, com relação ao anime, a gente não sabe de fato se teremos ou não. Mas me empolga quando eu vejo, ok, um fã criando uma história ou tentando entregar alguma coisa do Tekken Go Fight, ou até mesmo apropriar. Realmente está muito insano, galera. E uma produtora que se dedicar a criar o Tekken Go Fight, cara, vai dar muito bom, vai dar muito sucesso. Porque realmente é um jogo que tem muito fã em todo o mundo. Não há ninguém que não goste de Tekken Go Fighter. Não é simplesmente ter o Tekken Go Fight, mas ter ele na telona, a gente assistir e acompanhar, ok, a trajetória do Kyo, Yuri e sua turma, realmente é diferenciado. Todos nós vimos sim essa trajetória, mas no fliperama, no videogame. Mas na animação seria um marco na história. Como eu falei, teve sim, ok, alguns spin-off, teve sim alguns trechos de Tekken Go Fighter, principalmente Máximo Impacto. Mas não deram, ok, segmento e não continuaram a história. Por uma questão de que de alinhamento das ideias das produtoras. Então não chegaram a um acordo e não deram continuidade a essa obra-prima. E claro, o pior fiasco, ok, do live action foi o Tekken Go Fighter. Como eu falei, eu não recomendo porque não tem nada a ver com nada. Pasmem, não tem nada a ver com nada. É um negócio bizarro, galera. Principalmente o próprio Rugal. Se vocês virem o Rugal do live action, vocês vão chorar de ódio, eu tenho certeza. Porque foi a coisa mais bizarra que a gente já viu. Porra, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. O Rugal é um cara monstrão. O cara parece ter uns 3 metros de altura. O cara é um armário repleto de músculo e poderes insanos. Só a sua presença já é imponente. Você vê o Rugal do live action, eu tenho certeza que você vai rir muito. Terry Bogard, cara, nem se fala. O Lobo Solitário no live action, ele é um policial. Cara, mudaram literalmente tudo, ok? O trio secreto, o trio responsável por
prender o Orochi é o Kyo, Iori e a Chizuru. No live action é o Kyo, Iori e a Mai. Não tem como, não faz sentido nada naquele live action. Então, se vocês querem passar raiva, eu super recomendo para vocês. Aí vocês comentem aqui o que vocês acharam e, né, vocês vão dizer, Ayla, simplesmente eu não segui seu conselho e foi a pior coisa que aconteceu. Pode ter certeza. Agora, com relação ao anime, cara, não temos nada concreto, não temos novidade, não temos produtora, não temos ninguém aí para poder financiar um projeto, para entregar o desenho em animação. Mas eu tenho certeza que a produtora que abraçar a ideia e criar, sim, o anime, pode ter certeza que vai ganhar muita grana, porque o The King of Fighter por si só já é um sucesso. Cara, tem bonecos, tem camisetas, tem pôster, cara, tem, como eu posso falar aqui pra vocês, action figure, cara, tem muita coisa do The King of Fighter. Agora imagine nas telonas, o hype que seria realmente um marco na história, seria como reviver os primórdios de lá de 94 até os tempos atuais. E aí, você gostaria de ter The King of Fighter na telona? Vocês gostariam de acompanhar a trajetória de Kyo e sua turma? Seria muito bom, né? Então vamos torcer para que isso aconteça e de fato, se acontecer, vai dar muito bom, pode ter certeza. Porque quem conhece The King of Fighter sabe que o rei dos lutadores não é quem está assistindo, mas sim quem acompanhou e quem sobreviveu para ver, né, até onde chegou o The King of Fighter, de fato. Beleza? Então, tá entregue mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, não cesse de se inscrever, que é muito importante. Se a gente tiver alguma novidade com relação ao The King of Fighter, cara, a gente vai entregar pra vocês, pode ter certeza. E você que é fã, já comenta. Eu sou super fã de The King of Fighter. Beleza? Então, fique com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!